Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou dar continuidade àquela série que eu falei há um tempo atrás sobre fazer obras famosas com giz pastel oleoso e trazer aqui para vocês também com algumas curiosidades. Eu já tenho um vídeo que é fazendo a Noite Estrelada do Van Gogh, então eu vou deixar linkado aí nos cards para vocês irem lá assistir, caso vocês não tenham assistido. E a obra de hoje que eu escolhi foi a obra O Grito, porque ela é muito famosa e eu tenho certeza que também todo mundo conhece. E eu tô trazendo obras mais famosas e se vocês gostarem das curiosidades que eu vou trazer, vocês também podem pesquisar mais a respeito desses artistas. E essa obra é do Edvard Munch. Não sei se é assim que fala, eu nunca sei, gente, como que pronuncia essas coisas, mas por ela ser bem famosa, bem conhecida, eu decidi trazer aqui para vocês e eu vou pintar com giz pastel oleoso. Então, enquanto eu vou aí desenhando, fazendo a obra O Grito, eu vou contando algumas curiosidades para vocês, só que eu vou narrar por cima para o vídeo não ficar tão longo, já que eu falo demais e quem acompanha aqui o canal sabe que eu falo muito. Então, aproveitem o vídeo e eu espero que vocês gostem. Antes da gente começar a falar sobre as curiosidades dessa obra, eu vou falar para vocês quais os materiais que eu usei para fazer. Eu usei um papel de gramatura 150, o giz pastel que eu tenho é o giz pastel oleoso da Pentel, são duas caixinhas, uma menor e outra maior. Tem vídeo aqui no canal, gente, eu sempre falo isso. Usando esse giz de cera tem muito tempo, acho que já tem bem um ano, mas eu vou deixar linkado aí nos cards para vocês irem lá assistir também. E eu usei fita crepe para fazer aquelas bordinhas, mas gente, essa fita crepe me deu um trabalho que no final do vídeo vocês vão entender o porquê, porque eu vou falar sobre o que aconteceu. Vamos então começar a falar sobre essa obra. A obra O Grito, ela é uma das famosas pinturas da história da arte ocidental, e ela foi feita no ano de 1893 pelo artista norueguês Edvard Munch. Lembrando novamente que eu não sei como pronuncia. Nessa pintura, ele utilizou tinta óleo, têmpera, que a têmpera, no caso, é como se fosse aquela guache escolar da Acrylex. Tanto é que se vocês forem ler, tá escrito têmpera. É uma forma mais barata da guache. E ele também utilizou giz pastel sobre cartão. Essa pintura original, ela mede 91 centímetros por 73,5 e ela se encontra atualmente na Galeria Nacional de Oslo, na Noruega. Ela é considerada uma obra-prima porque o artista ele conseguiu traduzir o sentimento de angústia e solidão. Essa obra, O Grito, é um quadro que exibe uma pessoa que olha aterrorizada, para o espectador, que é essa pessoa que está no centro. E o cenário é uma ponte e também há outras duas pessoas que caminham sem notar o desespero da personagem principal, Que tanto essas duas pessoas estão lá na parte de trás. E essa pessoa que está na frente, aterrorizada, ela é mostrada com traços ondulados e sombrios. Além disso, essa figura ela também não tem feições nem masculinas e nem femininas e também não representa qualquer ser humano. Então, especulam-se que essa obra seja um autorretrato do artista com a sua vida emocional bastante atordoada. Nessa tela, o Munch, o artista, ele nos apresenta um ser rodeado de medo e de ansiedade. Essa figura, ela quase se funde à paisagem, mas ela distancia-se dos vultos que aparecem ao fundo. E as cores escolhidas nessa obra são bem vibrantes. Entretanto, a sensação que fica é de extrema tristeza. E realmente, gente, essa obra, ela dá um sentimento assim estranho, angustiante, pelo menos em mim. Eu antigamente, quando era mais nova, assim, criança, eu já tinha visto essa obra e eu sentia medo, gente, porque é realmente bem estranho essa figura que fica olhando assim, do grito mesmo, sabe? E se vocês também tiverem essa sensação ou outra sensação que vocês sentem olhando para essa obra, vocês podem me falar aqui nos comentários. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre o que cada elemento que tem nessa obra representa. Bom, a ponte, ela representa a travessia de um momento difícil na vida de uma pessoa e também, além disso, as linhas retas passando pelo quadro, ligam a figura central
as duas personagens ao fundo, formando então um ponto de fuga para o olhar do espectador e destacando também o rosto, né, desse ser que grita. O segundo ponto é que as pessoas, elas são apresentadas em formas bem alongadas, com traços retos, né, assim como a ponte, o que faz também um contraponto com a personagem principal, formada por traços sinuosos. Dessa maneira, também é possível notar um contraste na cena em como essas pessoas pertencem a outro lugar. O terceiro ponto é o céu vermelho. A escolha dos tons vermelhos, né, para retratar o céu, sugere a angústia e também reforça o sentimento de ameaça que o personagem principal experimenta. Há suspeita também de que o artista ele tenha se inspirado em uma cena presenciada em Oslo, quando o céu se tornou vermelho por conta da erupção do vulcão Krakatoa em 1883. O quarto ponto é o vilarejo, e eu tô descobrindo ele agora depois de já ter pintado a obra. Então, o que significa esse vilarejo? É possível notar que o local onde se desenvolve a cena é próximo a um povoado nas cercânias de Oslo. Então, olhando com atenção, dá para perceber inclusive os contornos de uma igreja, porém tudo parece muito distante e nebuloso. Pelo site aqui que eu tô vendo essas curiosidades, realmente dá para ver bem direitinho, mas na imagem que eu peguei eu não reparei, gente, então tem que realmente prestar bastante atenção, procurar mais sobre a obra, porque assim a gente vai conseguir entender melhor ela. E o quinto ponto é a figura como máscara. Essa personagem, né, ela foi pintada sem um rosto detalhado, apenas sugerindo uma face humana. E é provável que o artista ele tenha se inspirado em uma múmia peruana exposta no Museu do Homem em Paris. O Edvard Munch, ele pode ter visitado esse museu enquanto ele morou na França. E no contexto atual, né, essa figura, ela serviu como inspiração para a série americana de filmes de terror, que é Scream, né, o Pânico. Por isso que nessa obra a personagem tá com essa cara assim de grito, e se vocês forem verem, a máscara do Pânico é igualzinha a essa aqui do grito. Bom, essa obra ela foi uma grande influência para a criação do expressionismo, que é um movimento de vanguarda europeu. E ela é uma das mais importantes pinturas do período, sendo uma referência quando se fala na vertente do expressionismo. Essa foi a primeira produção inteiramente expressionista pintada por Edvard, e nela a preocupação do artista foi de transmitir as emoções, deixando de lado o equilíbrio formal. Uma outra curiosidade é que o Edvard Munch ele produziu diversas versões dessa obra do grito, com técnicas e também materiais diferentes, né? E o artista ele se expressava de outras maneiras, porém usando sempre a mesma composição. Então, a primeira, né, que é a mais conhecida, ela foi feita em 1893. A segunda, ela também foi feita em 1893. A terceira foi 2 anos mais tarde, em 1895. E a quarta, ela é de 1910. Então, depois de um tempinho aí, ele fez essa quarta obra, né, essa quarta versão de O Grito. E mais uma curiosidade que eu acho interessante para contar aqui para vocês é que essa obra, gente, ela já foi roubada. Pois é. Essa obra do Munch, ela é extremamente valiosa. E em fevereiro de 1994, uma das suas versões, porque ele tinha feito outras 4 versões, né, foi roubada da Galeria Nacional de Oslo. E após o roubo dessa obra, O Grito, os ladrões enviaram um pedido de resgate exigindo o valor de $1 milhão. Gente, pelo amor de Deus. Só que a quantia, ela não foi paga. Que bom que não foi pagar pro safado desses ladrões. E aí, mais tarde, o quadro ele foi recuperado em uma ação policial. E em 2004, bem um tempo depois, né, outra versão de O Grito foi levada do Munch Museum junto com a obra Madonna, que também é de Munch. Só que dessa vez não foi feito o pedido de resgate e a pintura foi encontrada em 2006. Porém, havia sérios danos, né, causados por causa de umidade e também queimadura na tela. Enfim, a história por trás dessa obra ela é bem triste, e eu tava lendo um pouco sobre a história de vida
desse pintor e também é bem triste, então por isso, né, que as obras deles eram assim mais depressivas. Mas, enfim, deixa eu falar aqui rapidinho para vocês um pouquinho do que eu fiz nessa pintura. Eu tentei seguir as mesmas linhas, o mesmo caminho ali no céu, esse céu mais alaranjado, com um pouco de amarelo, um pouco de vermelho. Fiz também essa parte azul que para mim era como se fosse um rio. Eu acho que é um rio, mas no que eu tava lendo, tá falando que lá no fundo é um vilarejo também. Essa parte amarela eu sei que é um lago, porque eu vi um barquinho, vi 2 barquinhos, tanto é que eu desenhei esses barquinhos bem pequenininhos. Fiz a ponte, coloquei as cores que tinha na ponte. Tem algumas linhas azuis e algumas linhas vermelhas que eu reparei bem na tela, porque, gente, eu reparei cada detalhezinho para tentar fazer parecido. E fiz também os personagens lá no fundo, que eles são bem alongados, eu consegui fazer... Vou dizer que eu fiz igualzinho, gente, porque eu estou... estou satisfeita com isso, com essa obra que eu fiz. E na obra do Grito foi tão complicado, o rosto dele no caso, porque eu não tava conseguindo fazer de jeito nenhum, porque é muito pequeno. Aí eu peguei óleo mineral, passei no pincel, que o óleo mineral ele serve para você misturar com o giz pastel oleoso, né? Eu peguei o óleo mineral, passei no pincel, passei o pigmento do giz pastel e fui tentando fazer, só que mesmo assim, gente, não tava dando certo, não tava ficando tão feio esse rosto. Tanto é que eu fiquei mais tempo fazendo o rosto do que fazendo o resto da pintura. Eu demorei muito, gente, pra fazer esse rosto. Eu misturei tantas vezes, ele ficou deformado um monte de vezes. E eu modificando toda hora, pra ver se eu conseguia chegar em algum ponto. Até que eu cheguei em alguma coisa, eu falei, chega, vai ter que ficar assim. Até porque eu não sou a Edvard Munch, então é impossível eu ou outra pessoa conseguir fazer igualzinho com a mesma técnica, as mesmas linhas que ele utilizou na obra dele. Então eu acabei deixando assim mesmo, até porque é uma releitura, né, gente? E ficou assim. Eu gostei muito, gente. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer essa obra, façam, porque foi tão legal de fazer. Esse céu, principalmente, foi tão legal de fazer, tá tão lindo, gente, que eu simplesmente amei essa obra. Eu tô apaixonada, eu nunca parei pra olhar direitinho os detalhes dessa obra, mas eu fiquei olhando e fiquei encantada, porque realmente, gente, é muito bonito, muito lindo. As pinceladas que ele deu, essas coisas, movimentos mais... nessa forma, assim, como é que fala? Mais ondulada, né? Então, muito lindo, gente. Não tenho mais medo dessa obra. Até um tempo atrás eu tinha medo, mas agora eu não tenho mais tanto medo assim dela. Mas enfim, gente, me falem aí nos comentários o que vocês acharam dessa obra de hoje. E se vocês tiverem alguma sugestão de obra, né, de algum pintor que vocês querem que eu traga no próximo vídeo, vocês me falem aí nos comentários. Pode ser pintor brasileiro também, tá, gente? E aí vocês me falam que eu trago uma das obras mais famosas, trago também curiosidades. E me falem se vocês estão gostando desse quadro, é o segundo vídeo desse quadro. E eu tô gostando, gente, de fazer, eu tô bem feliz e eu espero que vocês também estejam gostando. Uma coisa que aconteceu no final foi que quando eu fui retirar a fita do papel, saiu fita com papel e tudo, gente. Não sei, acho que é porque o papel ele é mais fino, né? Ele é 150 gramas e acabou saindo junto com a fita. Então, na próxima vez que eu for usar esse papel, eu vou ver o que eu faço. Talvez eu devia ter passado secador na fita, porque assim vai soltando ela melhor. Mas nas próximas vezes que eu for usar esse papel, eu vou tentar fazer de um jeito que não rasgue a folha. Mas enfim, a palavra-chave do vídeo de hoje vai ser o grito. Então já comentem aí embaixo o grito, que eu vou saber que você chegou até aqui. Já deixa o seu like para me apoiar aqui no canal e me incentivar a trazer mais vídeos aqui pro YouTube. Se inscreve no canal se você acabou de cair aqui de paraquedas. Assistam os outros vídeos aqui do canal, os vídeos que eu vou deixar linkado aí nos cards. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês aqui no próximo vídeo e tchau!